Amigo telespectador, aqui estamos para mais uma entrevista que eu tenho certeza será do agrado do nosso telespectador, do francano de maneira especial, porque ao mesmo tempo que vamos entrevistar essa pessoa, nós estamos fazendo também um registro muito especial que seria uma homenagem à grande escritora premiada Carina Gera. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Realindo. Cumprimento a todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo. Bom, eu vou perguntar porque quem precisa responder é você, mas você acaba de ganhar um prêmio internacional. Como é que foi isso a partir da inscrição? Como é que você descobriu que lá em Portugal tinha um concurso e você resolveu participar? Então, eu sigo através das redes sociais algumas editoras, né? E eu tenho 3 livros publicados, só que de forma independente, nunca fiz através de editoras, né? Tem uma editora aqui de Franca que me ajuda, só que não na parte de distribuição de livros, ela me ajuda na parte de edição mesmo do texto, me ajuda com adequação de linguagem, me ajuda com a correção ortográfica, né, com as normas do ABNT e tal. E eu nunca tinha publicado, né, então eu comecei a pensar em levar uma obra para uma editora, comecei a pesquisar algumas que trabalhavam com a parte de literatura infantil, né, e eu achei esse concurso. Você localizou e se inscreveu? Exatamente. Realmente em Portugal? A sede fica em Braga dessa editora. Braga? É. Ótimo. Isso foi quando, a inscrição? Então, eu vi, acredito que foi em abril ou no final de março, e a inscrição eu fiz, eu já estava com o livro pronto, né? Você já tinha? Eu já tinha um livro pronto que eu ia lançar esse ano e eu resolvi inscrevê-lo, né, que chama As Cores do Tesouro Mais Valioso. E essas cores são as mais diversas? É porque é um livro para a área ambiental, né, então as cores elas se referem, né, às cores da reciclagem, né, que é um livro que ensina as crianças a separarem os rejeitos de forma correta, né, então ele mostra de uma forma lúdica o que acontece quando a gente não leva o lixo para o lugar certo. Você é professora nessa área? Na verdade, eu sou educadora. Educadora. Eu dou aula também para adultos, mas eu também trabalho com educação infantil nessa área ambiental. Eu tenho parceria com algumas empresas, né? Inclusive, esse projeto ele nasceu através de uma parceria com a usina hidrelétrica de Igarapava, né, que eu quero agradecer eles, porque eles sempre me patrocinaram desde que eu comecei a desenvolver trabalhos ambientais. E aí eu desenvolvi esse projeto e ele estava pronto. É um projeto que, inclusive, eu trabalho com as escolas, né, que a usina ela tem várias escolas que eles mandam os meus livros, né, e a Rifaina, por exemplo, está desenvolvendo um trabalho que eu fui lá o mês passado. Então eu trabalho esses livros lá. O prefeito Hugo também comprou a ideia, entre aspas. Isso, o prefeito ele está junto com a usina, né? Tá. Eles têm essa parceria. Porque o Rio Grande passa por Rifaina e chega a Igarapava. Exatamente. Tem uma identificação, uma parceria. São várias cidades ali da região que participam do projeto junto com a usina, né? Correto. E aí você se inscreveu? Se me inscrevi. De repente? Então, eu me inscrevi despretensiosamente. E depois assim, me inscrevi e não acompanhei, porque eu falei assim, me inscrevi, tem um livro, vou me inscrever. Não acompanhei nada, não fui, e daí na manhã que saiu o resultado, eu tinha recebido um e-mail avisando que eu tinha sido selecionada, só que eu não tinha visto ainda. E aí eu entrei na rede social e por acaso eu vi o meu livro, eu levei um susto, falei, o que meu livro está fazendo aqui? Fui ler e vi que tinha sido premiado. Foram quantas pessoas inscritas e quantos premiados? Então, eu não sei quantas inscrições houveram, porque não saiu ainda essa informação, mas eu acredito que devem ter sido muitas. Porque... Centenas e centenas. Porque essa editora, ela tem mais de 30 mil seguidores, né? Então, com certeza, devem ter tido muitas pessoas que se inscreveram, né? Certeza. Agora foi só um premiado. Que foi você. Exatamente. Seriam 2 premiações, né? Melhor livro e melhor ilustração, e eu ganhei nas 2. Parabéns. Agora, realmente descreve o motivo, a grande motivação, porque fugiu um pouquinho daquela história da biografia de uma pessoa muito especial. Você já escreveu 3 livros, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, mas como que é a realidade desse novo livro? Esse livro,
Ele tem uma personagem, né, que é a minha personagem. Eu tenho um canal no YouTube que chama Arte Louquinha, né, que é a tia Louquinha que conta de uma forma bem engraçada situações para... Um pouquinho louquinha. Ela é despivitada, né, para despertar mesmo a atenção das crianças. Ela faz algumas coisas que é tipo assim, para a criança se impressionar, né. Para identificar com a criança. Exatamente. Então é uma linguagem maluquinha. E aí ela traz situações para incentivar a criança a fazer aquilo em casa e ensinar também os pais, porque através da educação infantil a gente consegue levar, porque o pai também mude às vezes, né, alguma coisa dentro de casa. E a gente tem feito isso. Mas em resumo, o pai e a mãe precisam participar. Sim, mas acontece muito isso, de eu receber um feedback que a criança levou para o pai alguma situação que eu passei no vídeo. Que o pai às vezes não tem, porque a gente não tinha educação ambiental na nossa época, eu pelo menos não tive, né? Então depois de adulta eu fui buscar algumas informações, porque me incomodava ver a questão, né, dos rejeitos estarem no lugar errado, quando eu vejo que uma pessoa colocou um lixo num lugar que não era o correto, então isso me incomodava muito. E aí eu comecei a trabalhar isso através dos vídeos, né? Mas ultimamente esse aspecto urbanístico já tem melhorado? Tem tido consciência? Então, aumentou bastante, só que ainda precisa melhorar muito, né? A gente, inclusive, tem aí um estudo que em 50 anos, se não se for feito nada, não tem mais lugar para colocar o lixo do planeta. Do planeta. Agora, a Franca tem uma coleta distinta do lixo reciclável e tem também a observação nossa e de muita gente, pararam de jogar a latinha, o papel na rua, né? Ainda tem muita gente que descarta de forma incorreta, só que o que acontece é que isso não é lixo, né? Isso para algumas pessoas significa renda. Então, o que um despreza uma latinha, uma outra pessoa vai lá e pega, né? Não porque ela está recolhendo lixo, porque ela vai usar aquilo para troca, uma moeda de troca, né? Alguns reais a mais no orçamento dele. Exatamente. E tem tido sucesso isso aí. Sim, as cooperativas de reciclagem, elas são muito importantes para a renda das comunidades, né? E hoje nós observamos que, por exemplo, a garrafa PET de refrigerante, ela tem uma destinação para várias finalidades posteriormente à industrialização, né? Exatamente. Hoje eles fazem, inclusive, asfalto com PET, com pneu, com tudo que a gente despreza tem uma utilidade, né? Blocos de construção, então tem muita coisa que é transformada. Então, assim, não existe lixo, né? Existe rejeitos. Aquilo que não serve para nós serve para outro, serve para outra finalidade. Então, a importância da gente entender essa separação faz toda a diferença lá na frente, né? Então, é isso que eu venho trabalhando. E esse livro, ele fala justamente sobre isso. Bom, você é uma professora, é uma escritora nessa área, mas tem, por exemplo, um leque muito maior, muita gente nessa área? Eu acredito, assim, que tem cada vez mais surgido pessoas defendendo, né, as bandeiras do meio ambiente, né, a questão do ar, da poluição, né, a questão do solo, a questão das matas, a questão dos animais. Então, assim, eu defendo todas essas que eu passei aqui para vocês. Então eu trago isso através dos meus vídeos e agora eu comecei a transformar isso também em livros, né? Esse é o primeiro livro dessa série que eu estou falando de rejeitos, mas eu tenho um outro livro também que ainda não foi lançado, que está pronto, que fala sobre as águas e sobre os animais silvestres. Já existe uma consciência, mas estamos ainda longe do ideal? Muito longe. Muito longe? Muito longe. Apenas assim, 2% do lixo é reciclado. Somente isso? Somente isso. Então a gente está muito distante de fazer Mas então, em resumo, temos tudo a fazer, né? Exatamente. Então essa grande viés da situação. Se nós não trabalharmos as crianças, a educação ambiental desde pequeno, não vai haver uma mudança cultural, porque uma mudança de cultura demora de 10 a 12 anos para acontecer. Os adultos, por exemplo, têm mais dificuldade? Tem, porque eles já têm um costume, né, de lidar com a situação daquele jeito. Então, assim, é muito comum a gente ver pessoas jogando lixo na rua, das janelas dos carros, né, jogando nas estradas. Se você olhar as estradas, tem sempre lixo. Eles não vão parar ali andando sozinhos. Mas no meio ambiente, a água, por exemplo, nós observamos, cuidamos muito dessa área do agro,
O fazendeiro, o sitiante, o chacareiro, a propriedade dele vale muito mais se tiver uma bela mina d'água. Hoje eles estão preservando aquele limite de 30 metros e plantando árvores onde é preciso plantar. Pelo menos aqui na nossa região tem essa consciência, não é? Bom, aqui na nossa região tem bastante voluntários nesse sentido. Tem o Grupo Verdejar, que é aqui em Franca, que trabalha essa questão das matas ciliares, de conservação. Eu não sei como que é o movimento dos agrônomos em relação a isso, eu desconheço, não posso nem... É muito bom. Mas assim, eu vejo que Franca é uma cidade muito bem cuidada, muito bem gerida, né? Mas a gente vê aí por aí que não é isso que acontece, tanto porque muitas vezes o problema que acontece no rio, ele não se reflete na região do rio, ele vai para lá para o desemboque do rio, né? Porque aquilo é levado pela correnteza. O lixo aqui de Franca, por exemplo, pelo Bagres, pelo córrego do Cubatão, ele vai pelo Sapucaí e chega lá em São Joaquim da Barra. Exatamente, então aí o problema, ele acaba não ficando na cidade do rio. Né, ele vai aonde que acaba o rio, né? Exato. Então é esse que é o grande X da questão. Não pode acontecer isso, porque a responsabilidade é de todos nós. É coletiva. Exatamente. Karina Gera é a nossa entrevistada. Escritora brilhante, acaba de vencer um prêmio internacional e já tem aí o 5º livro escrito. É o que nós vamos falar daqui a pouquinho, 1 minuto após o breve intervalo. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, vamos agora para o segundo bloco da nossa entrevista muito especial de hoje. A escritora Karina Gera gentilmente atendeu a nossa solicitação, o nosso convite, e aqui está. Você disse, agorinha há pouco, no intervalo anterior, que você tem já outro livro pronto? Sim. E aí, qual que é o assunto? Então, o assunto desse livro, ele fala sobre os rios, né? Eu até já tinha colocado um nome nesse livro, mas eu decidi mudar, então não vou falar aqui, porque eu estou ainda estudando o nome desse livro. Mas antes ia chamar Rio Verde, o nome do livro, mas não vai ser mais, porque eu também falo muito dos animais nesse livro, então eu quero colocar alguma coisa relacionada aos animais. Então é a consequência de tudo que é feito numa mata ciliar. Para quem não sabe, uma mata ciliar é uma mata que circunda um rio, né? Protege. Que protege. É como se fossem os nossos cílios, né? Que protege o nosso olho, a mata, ela protege o rio. Por quê? Se você coloca um lixo próximo ali, a mata, ela vai segurar que aquele lixo não entre dentro do rio. A gente não pode colocar o lixo na mata, mas eu estou dizendo que a mata, ela protege nesse sentido. E não só de lixo, mas, por exemplo, de erosões, de levar, por exemplo, parte dos minerais que estão ali para dentro do... Então ela segura, né? Ela ajuda a segurar mesmo, né? Então eu estou escrevendo esse livro falando da importância desses animais que vivem também nessa região, porque ali é a morada deles, né? E a gente não pensa às vezes nisso, a gente fala assim, nossa, entrou uma cobra dentro da minha casa. Se ela não entrou dentro da nossa casa, nós que entramos dentro da casa dela, né? Porque não existia uma cidade antes, né, nessa região, e ela ficou às vezes sem um local para se habitar, né? E elas que fiquem bem longe, porque nós... Aí então assim, a gente explica isso, a questão da conscientização ambiental é explicar, quando acontece isso, de você ver uma cobra, o que a gente tem que fazer?
devolver ela para o meio ambiente, né? A gente não tem que matar a cobra. Ah, eu não posso. Para o ambiente dela. Exatamente. Mas o Brasil é o que tem mais proteção, tanto da Mata Atlântica, quanto do Cerrado, quanto das propriedades rurais, em relação a países europeus que ficam nos criticando pela Amazônia e destruíram tudo lá, né? O Brasil, assim, a gente tem muita consciência, só que se a gente não mudar a nossa cultura... Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais, a gente vai perder, porque realmente... E você trabalha objetivamente, mais uma vez, as crianças? Não, agora o meu trabalho ambiental é só com crianças, eu não tenho, assim... Meus livros também adultos compram, eu tenho vendo, apesar de que é infantil, mas também tem muita gente que gosta de colecionar livros. Envolve os pais? Envolve os pais, e às vezes até gente que não tem criança, mas que tem a criança interna, né? Mas agora a educação ambiental mesmo, e esse canal que eu tenho no YouTube, ele é específico para criança, para educação infantil. E tem tido boa frequência, boa visitação? Então, eu estou um pouco parada agora de produção de conteúdo, porque eu fui mãe recentemente e eu estou agora num outro projeto, né, de vida. Quando ela fala que está um pouquinho parada porque está cuidando da criancinha maravilhosa, aí, por enquanto, então, ela escreveu só 2 livros em 2 meses, imagina. Então, como é que será a produção futura, né, literária? Assim, eu Você gosta muito, eu né? gosto muito de fazer esse trabalho, eu não tenho preguiça de trabalhar, não. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que tiver tempo, eu estou trabalhando. Mas eu quero mostrar aqui um pouquinho, e são 3 edições, 3 livros que a Karina já publicou, já chegou para o nosso Francano, para a região toda, para muitas regiões. O primeiro é esse aqui que eu estou mostrando, As Batatas do Seu Saboroso. A Karina me explica e depois me fala também dos outros 2 livros lançados. Por favor, explica desse primeiro. Então, As Batatas do Seu Saboroso é um livro lúdico. Esse é o livro mais lúdico que eu escrevi até agora. Ele é inspirado na história do seu aparecido Maldonado Ponce, que é um francano, né, que é proprietário de um supermercado na cidade, muito famoso. Esse livro foi realmente, identificou você com a cidade, não é? Eu tinha escrito o livro sobre as batatas e tinha um personagem no livro. Mas um certo dia, acho que não sei se já contei essa história aqui, eu entrei no supermercado e eu vi o seu Aparecido mexendo na banca de batatas e eu falei, ele é o personagem do meu livro. Você achou? Aí eu mudei um pouco a história para dar certo com a história dele. Deu tempo? Eu fiz exatamente as alterações, eu comuniquei ele me autorizou a fazer a publicação. E aí nós fizemos e foi muito bacana, porque no dia do lançamento ele participou, ele ajudou a autografar os livros comigo, foi muito gostoso. Ele é maravilhoso, né? A personalidade, né? Exatamente. E depois você escreveu e homenageou a cronista Patrícia, que trabalhou mais de 50 anos na crônica social, jornal, rádio, TV, e você escreveu sobre ela. Me fala. Exatamente. O livro da Patrícia era para ter sido lançado nos 90 anos dela, né? Esse livro estava praticamente pronto. Só que 3 meses antes ela teve, né, o AVC, né, que ficou quase 1 ano, né, em coma. E eu aguardei. Ela coincidiu também, né, de ser o período que eu estava gestante e o bebê, na chegada do bebê, então eu aguardei, né, que tivesse alguma notícia, né, da melhora dela. Infelizmente não veio. E aí eu lancei quando deu o Dia Internacional da Mulher, que eu quis homenageá-la nesse sentido. Escolheu a personalidade certa. Exatamente. Mas você homenageou também uma professora, a xerife dos animais, professora Maria Aparecida Tasso, sim, que até pouco tempo estava entre nós também, não é? Sim. E já foi lá para a morada do pai. E sobre ela, o que você me fala? Então, a Dona Aparecida, ela sempre fez um trabalho muito reconhecido na cidade, de resgate dos animais. Não era a profissão dela, né? Como você disse, ela era professora e ela fazia isso por vocação. E ela ajudou muito a cidade em avançar em questões de leis de proteção dos animais, que ela foi atrás por conta de várias solicitações dela, foram criados muitos projetos aqui na cidade. E aí eu entrevistei ela pessoalmente, eu tenho a entrevista. E ela me contou as histórias, e as histórias que estão no livro são histórias verídicas, né? É a história dela mesma, ela vivenciou isso. Eu conto essa história para as crianças, ela fala, nossa, mas ela colocou um leão na casa dela mesmo. Eu falo, colocou. Ela resgatou o leão do circo.
Eu me lembro porque em frente ao Pestalozzi, a casa dela, né? E não tinha jeito. Quando passava por lá, meus filhos estudaram no Pestalozzi, e estacionando o carro ali por perto, ela com um cachorrinho, tratando, cuidando. Isso é vocação, não é? Exatamente. Coração também, né? Então, assim, eu tento transformar coisas que eu quero escrever em ideias que eu tenho e pegar os personagens que realmente já trabalham com isso e que fazem aquilo por amor. Então, uma coisa que tem muito nos meus livros é pegar a pessoa que tem uma profissão que ela adotou por paixão. E que às vezes é uma personalidade muito conhecida na cidade e todo mundo fica admirado porque não sabe esses detalhes, não é? É uma forma também de eternizar, né, aquela personagem, porque Exato. contribuiu tanto para a Franca, né, igual a Dona Patrícia, Dona Sônia. Ela foi muito importante, ela foi pioneira no que ela fez, né? Ela foi sucedida, antes dela, a cronista Sônia Luz, que é uma grande escritora, uma memória extraordinária, e aí, de repente, parou de escrever, Sônia. E o jornal resolveu convidar Patrícia, e ela nunca mais parou. E ela usou o mesmo nome, porque também era o nome de uma música que ela gostava muito. Ela usou o pseudônimo de Patrícia. Patrícia. É isso, e era professora também. Sim. Professora lá em São José da Bela Vista, veio para Franca, foi para o rádio, para a antiga PRB5, trabalhei com ela, tive essa honra, e de repente no jornal. Aí ela expandiu, de repente na TV, onde eu também trabalhei com ela. E interessante que quando ela foi para a TV, ela tremeu um pouco, né? Porque aí envolve conversar aqui com o telespectador, é muito diferente do rádio, né? No rádio, se foi no cabeleireiro ou não, tanto faz, não tem ninguém te vendo, né? No jornal também, agora na TV. Aí eu expliquei para ela, vamos fazer uma coisa? Eu a entrevistei no meu programa, quebrei um pouquinho o horário do jornalismo para entrevistá-la, para dizer o seguinte, ó, é uma conversa simples, é uma conversa natural, normal. Aí ela parou de tremer, nunca mais parou. Muitos de nós, né, convivemos com ela, eu tive o prazer também de trabalhar com ela um período. Ela é uma pessoa, por onde passava, só deixava fãs mesmo. Não, só sempre sorrindo, né? Um carisma em pessoa, e uma coisa né? interessante, que eu me lembre, nunca percebi ela falando mal de ninguém, sempre enaltecendo as pessoas, né? Ela era o francano, ele tem essa qualidade, né? Tem. Parece que a gente gosta de falar bem do francano, Um pouco né? mineiro, né? As famílias que têm aqueles tantos compadres, isso vem de longe, né? Então todos nós recebemos essa herança que faz parte hoje da nossa vida, sem dúvida nenhuma. Mas, Carina, parabéns pelo seu trabalho. Agora você está direcionando não para personalidades como o Aparecido, como a professora Maria Aparecida, como a Patrícia, e agora para suas ideias. É isso que nós podemos aguardar? Na verdade, eu tenho um projeto também de uma personalidade francana que está em andamento. Não é que eu não vá escrever mais sobre as personalidades, eu vou continuar. Mas, assim, para eu trabalhar com as editoras, eu preciso de ter alguns trabalhos que envolvem, assim, um interesse em comum, né? Não mais amplo, né? Exatamente. Não que as personalidades francanas não sejam. Mas esse projeto, por exemplo, eu fiz para a Franca. Eu não tinha a pretensão de falar assim, vou vender os meus livros numa editora, vou distribuir. Eu quero criar as memórias de Franca, não só das personagens, eu quero falar do Relógio do Sol, né? Quero contar as nossas histórias, a história do café, do basquete, né? Vim através de uma série de livros contando a história de uma cidade. Uma sequência. Exatamente. Não que tenha uma sequência, mas que registre a memória de um povo, né? Mas é marcante. Isso também não impede que eu escreva outros livros, né? Que eu venha também para outros livros, igual esse, né? Que foi premiado. E aí eu vou fazer as duas coisas. Não, mas esse prêmio vai só acrescentar esse ânimo, esse entusiasmo que você tem, eu tenho certeza. Com certeza. Carina Gera, obrigado pela presença, pela participação. Agradeço. Tenho certeza que o nosso telespectador adorou ouvir você, a professora nessa área que nós estamos observando, a escritora premiada agora com um prêmio lá de Portugal, da cidade de Braga. Isso é muito expressivo. Parabéns a você, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Realindo, agradeço a todos vocês que assistiram a entrevista. Muito obrigada, viu? E obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição.